Estamos vivendo um momento onde o mundo vive o padrão de beleza dominando todos os segmentos da sociedade. Nesse contexto, a estética e a harmonização são temas em constante crescimento e demanda, tanto para pacientes quanto para profissionais que buscam cada vez mais se atualizar e oferecer tratamento mais seguros e eficazes. De acordo com o estudo realizado pela imprensa americana, os brasileiros realizaram cerca de 47.360 procedimentos estéticos e de harmonia facial. Esses dados tornam o Brasil como uma das referências para a realização deste procedimento na América Latina. De forma pioneira, a Universidade de Castelo Branco promoveu nos dias 16 e 17 de março o primeiro simpósio de estética e harmonização, que contou com palestras, mesas redondas e, além de debates e workshops, possibilitando prática aos estudantes e também a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre essa temática. Os procedimentos estéticos são seguros? Acho que essa é a pergunta que nós nos fazemos todos os dias. E o que é toxina botulínica e ácido hialurônico? Muitos fazem uso, mas será que todo mundo que faz uso sabe realmente o que isso significa? Existe uma busca constante pela aparência perfeita. E esse é o momento da gente discutir esses e muitos outros assuntos realizados, não só o procedimento, mas a beleza perfeita que nós todos estamos em busca. Da Universidade de Castelo Branco, o CB em Foco dessa semana é sobre os avanços da estética e harmonização. Neste episódio, vamos procurar entender mais sobre a evolução dos procedimentos estéticos na saúde e o bem-estar de profissionais e pacientes. E para falar desse assunto, eu vou bater um papo gostoso, descontraído, com o professor Lucas Tiné, que é biomédico, mestre em biologia celular e molecular e também doutorando pelo mesmo programa. Lucas Tiné também é especialista em patologia clínica e biomedicina estética e coordenador do curso de biomedicina na UCB. Professor, seja muito bem-vindo, obrigada pela confiança, pela disponibilidade de estar aqui conosco falando sobre esse assunto tão maravilhoso. E eu gostaria que você começasse se apresentando para as pessoas. Boa tarde, professora. Obrigado. É um prazer estar aqui hoje falando sobre esse assunto que é muito especial, principalmente para a gente. A biomedicina, ela teve essa importância reconhecida dentro do campo da estética, então eu sou um biomédico de formação. Durante a minha formação eu não tive interesse na estética, não era uma área que ainda tinha esse avanço que a gente tem hoje em dia, que não tinha esse chamariz. Então, depois que eu tive minha graduação, que eu entrei na pós-graduação, eu comecei a olhar com carinho para a área, comecei a ver o que era estética e comecei a desmistificar justamente essa persona que a gente tem do lado de fora de que a estética é superficial, a estética cria Barbies e Kens por aí, mas na verdade a estética tem muita coisa por baixo dela que está ligada à saúde. Muito bem. Professor, que é uma pergunta bem básica assim, mas que é importante a gente saber. É fato que hoje todo mundo esse apelo, até da própria mídia, né, da beleza, do padrão de beleza, é uma realidade que as pessoas precisam estar bem consigo próprio. Mas o que é esse termo harmonização facial, na verdade, é relativamente novo para muita gente. O que é harmonização facial e quando deve ser feito? A harmonização facial é o termo que a gente se refere a trazer harmonia para o rosto. E aí isso está muito associado hoje em dia com os procedimentos e foi caindo em desuso a origem da palavra. Então a harmonização ela vem lá dos princípios matemáticos de Pitágoras, onde a gente tinha o conceito de perfeccionismo e o que é de fato perfeito. E a harmonia ela veio com essa intenção de trazer a harmonia do rosto, linkar os vértices do rosto, o que o seu rosto pessoal reflete da sua pessoa. Afinal de contas, a gente tem aí uma semelhança genética gigantesca, mas cada um é um indivíduo próprio, com suas feições, com suas bagagens, e cada um vai ter uma imperfeição ou algum ajuste anatômico específico. A harmonização ela vem para realçar esses pontos, trazer uma harmonia para uma região que talvez não esteja tão proeminente, que pode melhorar, suavizar alguma expressão. Então, certas manias que a gente tem ao longo da vida, elas trazem um ar
no nosso rosto. Por exemplo, um ar de preocupação com as sobrancelhas caídas, com essas rugas que a gente tem entre a linha das sobrancelhas, Ingratas. que é a labela ingrata. Mas ela mostra o quanto a gente é expressivo, o quanto a gente se preocupa, o quanto a gente se estressa, que é quando a gente faz essa movimentação muscular. E aí a harmonização ela vem para quebrar justamente essa aparência imediata que a feição ganha com o envelhecimento, com o passar dos anos. Então a harmonização, de fato, ela é uma harmonia do rosto e cada um tem que ser respeitado dentro dos seus critérios anatômicos e próprios, pessoais de cada um. Muito bem, gente. Viu só que coisa interessante da gente entender? Professor, qual é a diferença entre a estética e a harmonização? Quando a gente fala estética, a gente está falando aí de tudo que está relacionado ao mundo da beleza. Então, fazer o cabelo é uma estética, cuidar das unhas é uma estética, fazer o seu cuidado com a pele é uma estética. A harmonização é, de fato, você intervir dentro de uma programação. Então, na harmonização, a gente observa pontos além de um ponto específico. Por exemplo, a qualidade da pele importa, mas também o grau de envelhecimento da pele, os desníveis ósseos que a gente vai ter ali. Então, é uma pessoa com envelhecimento, ela vai tendo desgaste ósseo do que a gente chama de rebordo do ósseo, que são os cantos de cada vértice que a gente tem. Então, a nossa mandíbula, nosso queixo, até mesmo a área dos olhos. E a gente vai tendo essas quedas. E a harmonização é um conjunto de procedimentos que a gente faz para melhorar esses aspectos e retirar esses pontos que, de algum ponto de vista, podem ser negativos. Muito bem. Agora, uma coisa que ainda chama muita atenção é que esses procedimentos realizados, a gente percebe que a própria dermatologia, muitos médicos dermatologistas hoje estão se especializando e investindo muito na questão da estética e da harmonização facial, né? Mas esses procedimentos, eles costumam virar notícia quase sempre quando dá errado. Muita coisa na vida deu errado, vai reverberar muito mais. Mas, no entanto, ele é menos agressivo do que a cirurgia plástica, né? E a gente sabe que, em muitos casos, uma alternativa muito eficaz. Como o senhor vê essa questão? A gente tem aí uma popularização. Então, o procedimento estético ainda hoje ele é muito inacessível. Então, ele não é um procedimento necessariamente de baixo custo. Existem procedimentos que têm um baixo custo, mas a gente usa uma toxina botulínica como exemplo. O preço de mercado da própria toxina já é um preço elevado. Então, não é um produto que a gente consegue comercializar de forma popular. Então, a estética, quando ela estava naquele domínio ali onde a gente tinha o dermatologista apenas como a única referência, ele sabia que é difícil esse acesso. Então, às vezes o paciente que vai lá, por exemplo, numa clínica da família, ele não vai ter condição de arcar uma toxina botulínica. E é um procedimento que, por alguns pontos de vista, chega a ser considerado supérfluo. Com o avanço do que uma aplicação de toxina significa, do que uma harmonização significa, esses procedimentos ficaram mais populares e mais conhecidos. E aí, aquele médico dermatologista ou aquela pessoa que era formado em técnico de esteticista, ele foi se aprimorando para chegar nesse novo hall que a gente abre hoje em dia, que é o hall da estética. Então, a gente teve um boom aí, principalmente agora, depois da pandemia, de eventos propagando a estética, crescimento de marcas, empresas vindo para o Brasil para produção nacional de produtos na utilização da harmonização e da beleza em si. Então, é justamente esse aglomerado de mudanças que acontece e que mostra que a estética, ela tem um papel dentro da saúde, dentro do bem-estar, porque é sempre bom a gente lembrar o que a OMS caracteriza como saúde. É o bem-estar biopsicossocial. Então, o bio é o bem-estar. O médico ele está ali para isso, para cuidar da nossa integridade, né, física. O psico e o social, eles também andam juntos. A saúde, ela precisa da mente e do nosso externo. E a saúde, ela está presente nos dois. A forma como a pessoa se vê no espelho e a forma como ela acha que os outros a veem. E quando ela está bem com ela mesma, ela não vai ter problemas em imaginar o que o outro está pensando dela. Com certeza, é a questão da autoestima. Exatamente. Mesmo. Mas, professor, e com essa questão toda, obviamente que o avanço tecnológico é uma realidade. Sim. Novas ferramentas, novas tecnologias, também contemplam, obviamente, a área da estética e da harmonização. Quais são as novas tecnologias hoje mais utilizadas nos procedimentos? Quais são essas tecnologias hoje presentes no mercado brasileiro que está entre os primeiros em harmonização na América Latina? A gente se destacou muito, né? Então a gente é uma nação muito grande, a gente tem aí uma das nações mais populosas de todo mundo e isso ajuda
ajuda a gente a ter esse crescimento na área da estética. E a estética hoje em dia, ela conta com avanços desde aquelas técnicas que a gente já tem bem fundamentadas, por exemplo, as famosas enzimas do emagrecimento, que são utilizadas há muitos anos. E aí a gente tem um dos parâmetros mais antigos, o lipostabil, que era uma enzima que era muito degradante, era necrosante, foi proibida justamente pelas suas intercorrências médicas. E os avanços já começam aí, onde a gente produz hoje em dia novas moléculas e novos fármacos que têm essa ação, trazem efeito, trazem melhora no resultado do nosso paciente e elas são favoráveis para o organismo, elas trazem bem-estar, elas não causam efeitos degradativos. E a mesma coisa se replica na nossa própria toxina botulínica, nos preenchedores, onde a gente tem preenchedores cada vez mais produzidos pensando na associação dele com o nosso organismo, e de metodologias mais avançadas como, por exemplo, nossas eletroterapias. Nós temos hoje em dia a utilização de ultrassons, de lasers, que fazem o papel de aplicações subcutâneas. Então, hoje em dia, existem procedimentos que a gente consegue sanar sem aplicação de uma agulha, apenas com a aplicação de um laser ou de algum ultrassom. Então, a gente tem cada vez mais avanços que estão associados à saúde, porque muitas dessas técnicas elas vieram provenientes de utilizações médicas. Então a nossa própria intradermoterapia, a base de estudo dela foram as primeiras aplicações medicamentosas feitas por Pistor há décadas atrás para tratar doenças, quando a gente ainda não tinha tratamentos eficazes e eram testes feitos por ele, e acabou que virou uma base de fundamentação dessa nossa técnica hoje em dia, assim como outras técnicas que a gente tem. Que maravilha! Você falou de uma coisa bem interessante aí, né? E real. E com esse crescimento, com essa tendência, com esse avanço, com essa corrida pelo padrão, pela beleza perfeita, cresceu muito a questão dos esteticistas, as pessoas que trabalham com estética, que tentavam migrar, que buscaram qualificação, aperfeiçoamento para trabalhar com harmonização. Hoje, assim como dentistas, né? A gente fala de dentistas, de médicos hoje. Enfim, o mercado cresceu. Mas assim, para a gente que vai procurar, a gente que quer, eu acho que é importante a população entender um pouco isso, a diferença entre quem se forma, quem estuda, quem se qualifica para ser esteticista e o biomédico. A biomedicina que realmente é um profissional que vai para a universidade, fica 4 anos investindo, é uma medicina, né? A biomedicina. Então, explica pra gente essa diferença principal entre o esteticista, o profissional esteticista e o profissional biomédico. A estética, ela representa em sua integralidade muito o espelho que a gente vê na saúde. Então a saúde, ela é multiprofissional. Então eu preciso do trabalho do médico, do enfermeiro, do biomédico, do fisioterapeuta. Eu preciso dessa equipe integradora para ter um efeito eficaz no meu paciente. A mesma coisa na estética. O que é o biomédico / farmacêutico / enfermeiro / odonto? Dentro das profissões que executam a estética de bacharelado para o técnico em estética. A estética e cosmetologia, ele é um tecnólogo que vai fomentar ali aquele profissional que vai fazer o primeiro cuidado à pele. A limpeza de pele, os peelings, microagulhamento, cuidados corporais como algumas massagens, drenagens linfáticas. Então, o tecnologista de estética, ele está ali para o contato imediato. E o esteta, o bacharelado, e aí vem a pós-graduação para você ter a sua formação. Cada profissional tem a sua área de atuação. Então, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, eles trabalham de forma ampla com facial e corporal. Odonto trabalha exclusivamente com face e pescoço. Então, cada um tem a sua formação estética dentro da sua formação original. E é isso que é tão importante a gente ressaltar, que o nosso esteta, antes dele ser esteta, ele é biomédico, ele é farmacêutico, ele é enfermeiro. Então, o que você está apto a trabalhar? O que a sua profissão te formou. Então, dentro das nossas profissões, como você mesma disse, é quase uma medicina. A biomedicina, ela vem lá de 1960. Eu considero uma medicina, uma especialidade, ela foi criada como licenciatura para formação de professores para medicina. E aí o avanço da nossa área mostrou que a gente poderia chegar em novos patamares e realmente assumir pontos onde o biomédico está preparado. Então, nas análises, nas pesquisas, na estética. Então, a formação em biomedicina permite que você migre, que você entre em uma das nossas habilitações, que é a estética. E na estética você trabalha dessa forma plural, com a face e com o corpo. E o esteticista, ele é o seu aliado. É ele quem vai fazer a manutenção do seu paciente. É ele quem vai te auxiliar nos procedimentos ali do dia a dia dele, semanais. A estética, ela é, como você mesma disse também, uma alternativa aos nossos invasivos, o operatório. Mas ali
a gente também pode associar a estética com o operatório. Então, uma pessoa que passou por uma lipo, pós-lipo, ela precisa o quê? Fazer drenagens constantes. E essa drenagem, nosso profissional esteta, nosso profissional esteticista. O esteta, ele pode trabalhar ali após o tempo de recuperação com enzimas, com alguma revitalização que vai potencializar aquela cirurgia que aquela pessoa fez. E o esteticista ali, em primeira linha, auxiliando no pós-operatório daquela pessoa. Muito bem. Lucas, a gente ouve falar muito sobre a famosa toxina botulínica, que você já citou aí, e o ácido hialurônico. Fala pra gente quais os principais benefícios dessas substâncias no organismo. Tem só benefícios? Tem que tomar cuidado? Tudo a gente precisa tomar cuidado, né? Então, assim, qual é a base de qualquer remédio? Todo remédio, dependendo da dose, pode ser um veneno. Então, um fármaco, quando utilizado em grandes quantidades, ele se torna um veneno. E um veneno diluído se torna um fármaco. Então, o que é a toxina botulínica? O que é o ácido hialurônico? São produtos naturais que são produzidos por micro-organismos, no caso da toxina botulínica, ou por nosso próprio organismo, que é o caso do ácido hialurônico. Também é produzido por algumas bactérias. E eles têm ações no nosso organismo. Então, as nossas matrizes extracelulares, que são os componentes que são responsáveis por dar esse ar de preenchimento, de textura para nossa pele, que eles vão dar esse viço que a gente fala, que é o brilho natural. Gostei do viço. A sua pele está viçosa, é isso? Exatamente. A pele viçosa é o desejo do nosso paciente. E não é um viço de oleosidade, é um viço de que a pele está hidratada, a pele está tratada, eu tenho aquelas feições preenchidas. O ácido hialurônico, ele é um dos componentes que compõem a nossa derme, que é a camada média ali da nossa pele, que automaticamente também auxilia na prevenção dos efeitos do envelhecimento, que são inatos à nossa existência na Terra. E a toxina botulínica, ela é um dos, não vou dizer coadjuvantes, porque a gente precisa intervir com ela. A toxina botulínica, ela vem da Clostridium botulinum, que é a bactéria causadora do botulismo. E o que a gente aprendeu com o botulismo? O botulismo é uma doença que causa paralisia transitória ou permanente. A partir daí, a pesquisa e a ciência, a saúde, conseguiu isolar essa toxina, deixar ela de uma forma que ela não seja patogênica ao nosso organismo, mas ela traz um efeito que é benéfico. Então, a gente pode começar aí pensando no tratamento de síndromes musculares. Então, quando a gente tem as síndromes mandibulares, onde a gente faz muita pressão com a mandíbula, que a gente trata lá no odonto, um dos nossos tratamentos é com a própria toxina botulínica, onde ela faz um relaxamento daquele músculo e aí você já perde aquela força de mordedura que pode levar até a própria quebra do dente. E na estética, a gente previne o envelhecimento. Então, com ácido hialurônico, eu trago o preenchimento interno, com a toxina botulínica eu paraliso o músculo, evitando a formação de rugas, evitando esses estresses repetitivos que acontecem na nossa face. Olha, paralisa tudo. Paralisa. E existem regras de segurança quanto ao uso dessas substâncias? Sim, sim. O que é que você recomenda? É sempre muito importante a gente respeitar, primeiro, o tempo. Então, uma toxina botulínica, hoje em dia, nossos estudos levantam que a duração dela é de 4 meses. Então, quando a gente chega a 3 meses após a aplicação, a gente tem o maior pico de concentração dessa toxina dentro das células. E a partir desse 4º mês, ele vai decaindo. E aí vai voltando a movimentação daquele músculo. Hoje em dia a gente trabalha muito com uma expressão que é a naturalização facial. Então aquela face muito paralisada, que é justamente o medo que muitas pessoas têm, ela não é o nosso desejo. O nosso desejo é apenas trazer uma leveza para aquele olhar, para aquela região que a gente está aplicando a toxina botulínica, que ela pode ser full face no rosto todo, ou pode ser em regiões específicas para um tratamento mais estratégico. Mas quando eu estou ali trabalhando de uma forma completa, eu preciso realizar esse cuidado com o tempo, então não deixa de ser uma toxina derivada de uma bactéria. Então eu preciso respeitar esses tempos. Qual o tempo mínimo ali? 6 meses. Fiz agora, daqui a 6 meses eu já posso realizar novamente. Antes de 6 meses, biologicamente não faz sentido e também é uma exposição desnecessária do nosso organismo. O ácido hialurônico, ele já é mais natural. O cuidado que a gente precisa ter é com o excesso, com o exagero. Então, não vai ter necessariamente um tempo ali para que você precise esperar aquele produto ser absorvido. Ele vai ser absorvido ali, ele tem uma duração de 6 meses a 1 ano, mas o excesso, ele existe. E aí serve tanto para a toxina quanto para o ácido hialurônico.
tomar cuidado com esse excesso, para que a gente não perca a naturalidade do rosto e vire aquela coisa comercial, aquela coisa, vou botar uma caixa rosa agora ao seu redor e você é uma nova Barbie, um novo Ken. Não é uma dúvida, mas, por exemplo, a gente quando faz um procedimento estético, uma harmonização facial, o resultado é tão bacana que você não quer mais voltar ao passado. Então isso, de uma certa forma, não vou dizer que te vicia, você vai ficar refém, você vai ficar a vida inteira fazendo, né? Então a minha pergunta, assim, talvez quem esteja nos ouvindo também tenha essa dúvida. Existe um momento de parar? Ou tem algum problema não parar? Eu comecei a fazer aos 50 anos, eu vou fazer enquanto eu viver, porque eu não vou conseguir conviver com as rugas novamente. Como é que a gente lida com isso, Lucas? Esse é o lado nosso do psico. Então, às vezes, a busca pelo procedimento pode ser por uma suavidade que você nem imaginava que você tinha. Então, por exemplo, uma paciente uma vez me relatou, no retorno dela, que ela estava muito feliz porque fazia muito tempo que ela não via um olhar de felicidade verdadeira nela. Desde que a mãe dela havia falecido na Covid, ela sempre sentiu um olhar de luto. E ela só percebeu isso depois que ela fez o procedimento, que foi quando o olhar dela abriu e ela sentiu de novo esse sentimento verdadeiro. A ruga, ela faz parte do nosso envelhecimento. Então, muitas pessoas olham pra mim e falam assim, você é anti-ruga. Eu não sou anti-ruga. Eu não pretendo ter rugas agora, recentemente. Eu sou uma pessoa muito expressiva, então eu faço toxina botulínica como método preventivo. Pode ser que em algum momento a gente escolha parar. Tem problema parar? Não. Você parou, aceitei ali, que é o meu processo de envelhecimento, quero conviver com aquela ruga, quero conviver com aquela flacidez, por exemplo. É um processo nosso, é a gente se abraçar da forma como a gente quer, de uma forma saudável. Então, realmente, não utilizar os procedimentos estéticos como esse vício, como, se eu não fiz mais, eu voltei como eu era antes. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente nunca volta a ser o que era antes. A gente vai ter ainda aquela melhora, porque é um tratamento, no final das contas, Entendi. Todos os procedimentos que a gente fizer. Mas é uma aceitação nossa de cada dia, de que a gente está mudando com o tempo. Maravilhoso, quanta informação bacana, né? A gente deve ficar com vontade a gente se sente mais jovem conversando com você. Agora, para finalizar, você é professor da Universidade de Castelo Branco, aqui no nosso CB, coordena o curso de biomedicina. Tem uma escola, uma clínica escola no CB, que a pessoa que está nos ouvindo, principalmente na Zona Oeste, pode encontrar nessa clínica escola? Então, nosso curso de biomedicina, ele conta hoje em dia, dentro da grade dele, com disciplinas focadas para estética, porque o mercado cresceu muito e hoje em dia a gente tem muita procura dos nossos alunos para um ingresso quase que imediato na área. Então, para a gente formar cada vez mais profissionais prontos para o mercado de trabalho, isso está inserido dentro da nossa grade. Em breve a gente também tem alguns novos planos, como nossa pós-graduação em estética, para os cursos de biomedicina, farmácia, enfermagem, que podem atuar nessa área. E com toda essa movimentação, a gente inaugurou a nossa clínica escola de biomedicina estética. Ela funciona aqui dentro da UCB, junto com a nossa clínica escola. Ela faz um atendimento social, então a gente faz atendimentos, consultas gratuitas, e a partir daí a gente direciona para o tratamento com pacientes de uma forma que a gente chama na área da estética de paciente modelo, que é aquele paciente que paga apenas o valor do material. Então a gente faz esse tratamento aqui na nossa clínica escola, a gente faz uma consulta ali que é gratuita, e após essa consulta a gente faz o manejo do paciente para nossos atendimentos e futuras aplicações. Quem está ouvindo a gente agora, que mora aqui perto da Universidade de Castelo Branco, que mora na Zona Oeste, que está interessado na tua clínica escola, o que precisa fazer? Tem exigência? A gente tem o nosso Instagram, então @biomedUCB. Então lá no nosso BiomedCB a gente tem aí toda a nossa equipe de marketing de alunos e professores, e lá tem o direcionamento para os nossos atendimentos e agendamento da nossa consulta lá na nossa clínica escola. Só procurar a gente, agendar a consulta e aí vamos ver bonita, se vai virar um vício ou não. Bonita, todos nós já somos bonitos. É apenas aprimorar a beleza que já existe. Fica a dica, pessoal. Que coisa maravilhosa. Lucas, que delícia. Eu ficaria o dia inteiro aqui conversando com você, mas infelizmente a gente tem limite de tempo. Então eu vou te pedir para fazer suas considerações finais, deixar sua mensagem para as pessoas. Com muita beleza, é claro. O nosso primeiro simpósio, ele veio com esse intuito de trazer para a região a estética. Então, é um campo em crescimento, é um campo que muitas pessoas querem. É um grande mercado hoje em dia. As pessoas cada vez mais estão se cuidando. Isso é muito bom.
bom. Mas a gente precisa fazer isso de uma forma consciente. A gente tem que lembrar que a estética, ela faz parte da saúde. Tudo que a gente está usando e tudo que a gente está fazendo interfere no que a gente chama de paciente. Então, o nosso paciente, ele é diferente do nosso paciente clínico. Ele é um paciente que tem que estar bem. A gente tem que ajudar ele com a saúde dele. E seja mental, seja física. A gente não vai tratar doenças, mas a gente pode tratar aquela pessoa pela alma dela com a nossa estética. Então, o nosso simpósio, ele trouxe essa proposta de mostrar um pouco para os nossos alunos, para os membros externos que estiveram presentes aqui conosco no dia 16 e 17, essa proposta que é a proposta do nosso curso dentro da biomedicina e dentro da estética, de transformar a estética nessa visão que vai além de uma aplicação de toxina porque eu não gosto da minha ruga, mas uma aplicação de toxina porque eu quero sentir um ar de leveza no meu rosto e também sempre com alinhamento à saúde. Show, Lucas, muito obrigada, volte sempre. Eu que agradeço. Esse canal está sempre aberto para você, a gente agradece imensamente, é muito bom contar com você no quadro de docente da Universidade de Castelo Branco. Esse foi o UCB em Foco de hoje, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de roteiro e produção de Ana Carolina Almeida, direção e edição de áudio Bruno Silento e eu, Elza Calazans, que conversei com o querido professor Lucas Tinelli. Muito obrigada e até o próximo episódio.